Você já olhou para um brinquedo e sentiu que ele estava vivo? Que quando você não está olhando, ele pisca, sussurra ou até mesmo respira? Lucas achou que tinha ganhado apenas uma boneca eletrônica. Mas na calada da noite ela chamou seu nome. E quando ele a abriu, descobriu algo impossível. Um coração pulsando dentro dela. Mas o pior não foi isso. No dia seguinte, foi ele quem começou a mudar. Seu corpo já não era mais só seu. E no final, o coração dentro da boneca não era o único que precisava bater. Agora me diga, você tem certeza de que seus brinquedos são apenas brinquedos? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. Lucas segurou o pacote desajeitado nas mãos, rasgando o papel de presente amassado com dedos hesitantes. Sua mãe sorria, mas havia algo estranho naquele sorriso. Um leve tremor nos lábios, um brilho contido nos olhos, como se ela não quisesse que ele abrisse aquilo. Foi a tia Helena quem mandou, disse ela, desviando o olhar. Achei que você fosse gostar. Lucas franziu a testa. Tia Helena. Ele mal lembrava dela. Uma mulher alta e magra, de cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado. A última vez que a vira, era pequeno demais para entender os sussurros dos adultos sobre coisas que não devem ser faladas. O papel de presente caiu no chão, revelando uma boneca eletrônica. Mas ela não era nova. A pele de borracha estava desbotada, com manchas amareladas. Os olhos de vidro tinham um brilho leitoso, como se estivessem cobertos por uma névoa. A boca, entreaberta, formava um sorriso torto e forçado, revelando uma fileira de dentes pequeninos, perfeitamente alinhados. Lucas sentiu um frio na barriga. Eu não gosto de bonecas, murmurou. Foi um presente, Lucas. A mãe insistiu, com a voz firme, mas sem olhá-lo diretamente. Você deveria pelo menos agradecer. Ele engoliu em seco e forçou um sorriso. Obrigado, tia Helena. A noite caiu rapidamente. Lucas colocou a boneca sobre a prateleira ao lado de brinquedos que ele já não usava mais. A luz do abajur piscou por um breve instante e ele estremeceu. Por que aquela coisa parecia estar olhando para ele, mesmo parada? Virou-se na cama, tentando ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. O silêncio no quarto era profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. E então, um som surgiu na escuridão, baixo, arranhado, como uma gravação antiga sendo tocada lentamente. Vamos brincar. Lucas ficou imóvel. A voz vinha de trás dele. Seu corpo se enrijeceu, um arrepio subindo por sua espinha. Ele girou a cabeça lentamente, os olhos fixos na boneca. Ela não estava mais sentada na prateleira. Agora estava caída, no chão, de bruços. O coração de Lucas disparou. Ele tentou se convencer de que talvez tivesse deixado a boneca mal apoiada. Talvez tivesse caído sozinha. Mas então, o quarto mergulhou em um silêncio estranho. Um silêncio opressor, esmagador, como se tudo ao seu redor tivesse parado. E no meio desse silêncio, ele ouviu um sussurro, baixo, quase imperceptível. Lucas! Alguém o chamou. A boneca. Os olhos de Lucas se arregalaram e um nó apertado se formou em sua garganta. Ele não se moveu. Não piscou. Apenas ficou ali, paralisado, ouvindo o som da própria respiração acelerada. Com os dedos trêmulos, esticou o braço e pegou a boneca. Ela estava gelada. Gelada demais. Segurando-a com força, ele apertou o botão no peito da boneca. Nada aconteceu. Nenhum som. Nenhuma frase eletrônica. Mas então, de dentro do brinquedo, algo pulsou. Lucas sentiu a vibração em sua mão, como um batimento cardíaco. Ele deixou a boneca cair no chão imediatamente, o peito subindo e descendo em pânico. O que foi aquilo? Ele sentiu mesmo aquilo? Ou sua mente pregava-lhe uma peça? Ele precisava contar para sua mãe.
Precisava mostrar aquilo. Mas antes que pudesse se mover, a boneca virou a cabeça sozinha, e seus olhos de vidro, antes opacos, agora pareciam brilhar no escuro. A boneca se moveu sozinha, e agora ela estava olhando diretamente para ele. Lucas sentiu o estômago revirar. Sua mente gritava que aquilo não era real, que seus olhos deviam estar pregando-lhe uma peça. Mas a boneca estava olhando para ele, ela não estava naquela posição antes. O quarto parecia menor, como se as sombras tivessem avançado um pouco mais, sufocando o ar. O coração de Lucas batia com tanta força que ele sentia o pulsar nas têmporas. Lentamente, ele se inclinou para a frente, tentando tocar a boneca novamente. Suas mãos tremiam, e uma parte de si queria jogá-la pela janela. Mas então, antes que seus dedos a alcançassem, algo aconteceu. A boneca riu. Não foi uma risada infantil. Foi algo baixo, rouco e molhado, como se alguém estivesse rindo com a boca cheia de algo espesso e quente. Lucas gritou e recuou tão rápido que caiu da cama. O impacto trouxe uma dor aguda às costas, mas ele mal sentiu. Seus olhos estavam fixos na boneca, agora deitada de lado, imóvel. A porta do quarto se abriu com um estrondo. O que foi isso? A mãe dele entrou, ofegante, os olhos arregalados. Lucas apontou para o chão, o peito subindo e descendo de maneira descompassada. Ah, a boneca! Ela se mexeu. Ela falou comigo. A mãe franziu a testa. Lucas, são 3 da manhã. Você está tendo um pesadelo. Não foi um pesadelo. Ele rebateu, a voz embargada. Por que ela não acreditava nele? Ele olhou para o chão. A boneca ainda estava lá. Parada, fria, morta, ou pelo menos fingindo estar. A mãe suspirou, caminhou até a boneca e a pegou com um gesto firme. É só um brinquedo, Lucas. Você está cansado. Amanhã podemos colocar isso fora se quiser. Ele quis protestar, mas algo em sua mãe o fez hesitar. Havia um tremor sutil na voz dela, como se ela também estivesse com medo. Agora tente dormir, ela disse, colocando a boneca de volta na prateleira. Lucas ficou paralisado quando viu. A cabeça da boneca se virou sozinha, ajustando-se para encará-lo. Mas sua mãe não percebeu. A mulher deu um beijo rápido na testa do filho e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Lucas puxou o cobertor até o queixo, os olhos fixos na boneca. Ele não dormiria naquela noite. Mas o corpo humano tem limites. O cansaço venceu o medo e, em algum momento, ele adormeceu. E foi então que os sonhos começaram. Ou melhor dizendo, pesadelos. Ele estava em um corredor estreito de paredes vermelhas e pulsantes. Um som úmido e pegajoso ecoava a cada passo. O chão parecia se mover sob seus pés, como se estivesse vivo. E então ele viu. No fim do corredor, alguém estava de pé. Não. Algo. Era pequeno, de proporções distorcidas. O corpo parecia humano, mas os olhos eram de vidro. O sorriso em seu rosto era torto. Lucas. A voz sussurrou. A mesma voz da boneca. Ele tentou correr, mas seus pés estavam presos. O corredor se estreitava. As paredes pareciam fechar-se sobre ele, como se quisessem engoli-lo. O ser se aproximou, cada passo um estalo seco, como ossos se quebrando. Você já sabe o que está dentro de mim. Agora é a sua vez. Lucas tentou gritar, mas algo apertava seu peito. Algo batia dentro dele, forte, errático, como um coração que não era seu. E então ele acordou. O quarto ainda estava escuro, mas algo estava diferente. Lucas arfava, o corpo banhado em suor. O coração doía, mas não era uma dor comum. Era como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Com as mãos trêmulas, puxou a camisa do pijama e olhou para o próprio peito. Havia algo errado. A pele parecia mais pálida, fina, como se estivesse sendo esticada de dentro para fora. E então ele ouviu, vindo de dentro de si, baixo, familiar. Lucas. Seus próprios batimentos soaram erráticos, como se não pertencessem mais a ele. E então, na prateleira,
A boneca sorriu. O coração de Lucas está mudando. Algo dentro dele não pertence mais a ele. O sol da manhã invadiu o quarto de Lucas, mas não trouxe conforto. Ele abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado, como se algo dentro dele tivesse se movido durante a noite. A dor no peito persistia. Um latejar irregular, estranho, como se seu coração não estivesse mais batendo no ritmo certo. Sentou-se na cama com dificuldade. O suor frio secava sobre sua pele, deixando-o arrepiado. Na prateleira, a boneca continuava. Ali, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos de vidro brilhando com a luz da manhã. Lucas engoliu em seco. Ele não imaginou aquilo. Tudo o que aconteceu na noite anterior foi real. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar algo novo. A boneca estava com os lábios entreabertos, como se quisesse dizer algo. Mas então, a voz de sua mãe ecoou do lado de fora do quarto. "Lucas, vem tomar café!" Ele demorou um instante para responder. Seu corpo não parecia o mesmo. Era como se sua pele estivesse mais apertada, estranha, como uma roupa nova que não servia direito. Levantou-se e sentiu as pernas trêmulas. Seu próprio peso parecia diferente. Ao caminhar até o espelho, ficou sem fôlego. Seu reflexo piscou. Um segundo depois dele, Lucas congelou. A boca do reflexo se abriu, mas ele não sentiu seus próprios lábios se moverem. Então, ele sorriu. Mas Lucas não sorriu. O terror escorreu por suas veias. Ele deu um passo para trás, o peito subindo e descendo com dificuldade. O reflexo o encarava com olhos vazios. E antes que pudesse processar o que estava vendo, a boneca caiu da prateleira. O baque seco no chão fez seu coração disparar, ou pelo menos o que restava dele. Lucas desceu as escadas devagar, sentindo-se fora de si. Cada passo parecia mais pesado, como se seu próprio corpo estivesse se tornando um fardo estranho. Quando chegou à cozinha, sua mãe estava de costas, mexendo em alguma coisa no fogão. Seu pai lia o jornal, absorto. Lucas puxou uma cadeira e sentou-se, e então percebeu. O rádio estava ligado em volume baixo, mas havia algo errado com a transmissão. A música soava distorcida, como se fosse uma melodia tocada ao contrário. E então, em meio ao chiado, Lucas ouviu uma voz baixa, um sussurro sufocado. "Lucas!" Ele arregalou os olhos, prendendo o fôlego. Sua mãe se virou, colocando um prato à sua frente. "Não vai comer?" Ele olhou para a comida. Torradas, ovos mexidos, um copo de suco. Mas algo estava errado com os ovos. As gemas tremiam. Pulsavam. Como um coração batendo. Lucas empurrou o prato para longe, sentindo o estômago embrulhar. Sua mãe franziu o senho. "O que foi?" Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca. Será que ela não via? Antes que pudesse dizer algo, seu pai dobrou o jornal e o encarou. "Você parece diferente hoje, filho." A voz dele soou distante, como se viesse debaixo d'água. Lucas abriu a boca, mas seus pulmões pareciam vazios. E então, de repente, um estalo. A boneca riu. O som veio da sala de estar. Seus pais não reagiram. Eles não ouviram. Lucas se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. O peito latejava, o coração pulsando descontrolado, ou talvez nem fosse mais o dele. Ele cambaleou até a sala. A boneca estava lá, caída no chão. Os lábios agora estavam completamente abertos. E dentro de sua boca, algo se mexia, algo vivo. O corpo de Lucas está mudando. Seu reflexo não o obedece mais. E a boneca está falando, com algo dentro dela. Lucas não conseguia respirar direito. Seu peito parecia oco, como se algo dentro dele estivesse faltando. A boneca continuava no chão, os lábios entreabertos. Algo pulsava dentro da sua boca, algo úmido e vivo, emitindo um som fraco, molhado, sufocante. Lucas deu um passo hesitante para frente. Seu coração martelava, ou pelo menos o que restava dele. Seus dedos tremiam quando se abaixou para pegar a boneca. O couro sintético de sua pele parecia frio demais ao toque,
e seus olhos de vidro giraram sozinhos, como se o observassem. E então ela falou: "Está quase completo." Lucas jogou a boneca longe. O corpo de pano bateu contra a parede, mas a voz ainda ecoava, como se não precisasse de um corpo para existir. Logo você será só uma casca vazia." O terror escorreu como gelo pela espinha de Lucas. Ele sentia que não tinha mais controle sobre seu próprio corpo. E então aconteceu. Seus pés começaram a andar sozinhos. Seu coração disparou, ou pelo menos tentou. Seus braços se moveram como se cordas invisíveis o puxassem. E então, diante de seus olhos apavorados, suas próprias mãos começaram a subir até seu peito. Os dedos se curvaram em garras e então pressionaram a pele, afundando, rasgando. Lucas gritou, mas sua boca não se moveu. O grito veio da boneca. As luzes da casa piscavam freneticamente. A sala girava ao redor de Lucas, que não conseguia parar suas próprias mãos. Elas estavam afundando em seu peito, como se buscassem algo ali dentro. E então ele sentiu. Algo mexeu dentro dele. Algo estranho, macio, pulsante. Seus dedos roçaram algo quente, algo vivo. O mundo ao seu redor escureceu. E então, um sussurro dentro de sua cabeça. "Ele quer sair." Lucas arfou, caindo de joelhos no chão. Dentro dele, algo estava tentando se soltar. Ele sentia dedos invisíveis se arrastando por suas veias, empurrando algo para fora. E então, o espelho da sala estalou. Lucas ergueu a cabeça, ofegante, e viu. Seu reflexo estava de pé, sorrindo. Mas não era ele. A pele do reflexo parecia mais firme, mais real. Seus olhos brilhavam com algo estranho e cruel. O Lucas do espelho piscou, e então deu um passo para frente. Saindo do espelho, Lucas engoliu um grito. O outro Lucas sorriu e falou com a voz dele: "Eu esperei tanto por isso." Lucas tentou se mover, mas seu corpo não respondia mais. O outro se aproximou devagar. Cada passo era uma sentença. Ele abaixou-se e pegou a boneca caída no chão. A boneca que ainda tremia. Ele a segurou perto do rosto e sussurrou: "Já sei onde ele deve ir." Lucas sentiu algo frio percorrer sua espinha. O outro Lucas sorriu pela última vez. "É a minha vez de viver." E então, o mundo de Lucas se apagou. Lucas foi aprisionado dentro da boneca. O novo Lucas assumiu seu corpo. O que realmente estava sendo trocado esse tempo todo? Somente uma escuridão. Foi isso que Lucas sentiu primeiro. Ele não tinha corpo. Não tinha voz. Só havia um vazio sufocante. Mas então, um som, um batimento fraco, distante, como se viesse de dentro de um túmulo. Tum, tum, tum. Lucas tentou gritar, mas não havia boca para isso. E então, uma luz fraca brilhou ao redor dele. Ele podia ver, mas o que viu fez seu terror transbordar. Ele estava dentro da boneca. Seus olhos, não, os olhos de vidro da boneca, refletiam uma imagem distorcida do quarto. E ali estava ele. Ou melhor, o outro Lucas. O reflexo que saiu do espelho, que tomou sua vida. O novo Lucas estava diante do espelho, se observando com satisfação. Seus dedos deslizaram pelo peito, onde o coração batia forte, pulsante, verdadeiro. Lucas tentou se mexer, mas seu corpo de pano não obedecia. Ele estava preso. Preso na boneca, e ninguém jamais acreditaria nele. Lucas sentiu algo frio e pegajoso se mover dentro dele. A boneca tremia, e então uma voz sussurrou dentro de sua cabeça: "Agora você entende." Lucas tentou ignorar, mas o sussurro se intensificou. "Você sempre foi só um recipiente." A voz riu baixinho. "E agora, eu tenho seu coração." Lucas sentiu algo se retorcendo dentro de seu peito de pano. Ele não queria acreditar, mas sabia que era verdade. O outro Lucas, a coisa que saiu do espelho, não era apenas uma cópia.
Ele sempre esteve ali, esperando, observando. Ele precisava de um coração vivo para existir. E agora? Lucas estava condenado à boneca. Os dias passaram. A mãe de Lucas chorava, desesperada. Seu filho estava estranho. Ele sorria demais. Fazia perguntas estranhas. Às vezes, parava no espelho e falava baixinho para si mesmo, e então ele pediu para jogar fora a boneca. Ela não fala mais. Está quebrada. A mãe, cansada, não pensou duas vezes. Naquela noite, a boneca foi jogada no lixo. A tampa do container se fechou com um estrondo. E dentro da boneca, Lucas gritou. Mas ninguém podia ouvi-lo. Seu coração não era mais dele. O verdadeiro Lucas está condenado para sempre dentro da boneca, enquanto o impostor vive sua vida. Mas será esse o fim? Ou a boneca encontrará um novo dono? Brinquedos são inofensivos, certo? Lucas também acreditava nisso. Até que foi tarde demais. Agora, ele está preso para sempre dentro da boneca, sufocado pelo silêncio, gritando sem que ninguém possa ouvi-lo. E o impostor? Ele vive sua vida. Anda, sorri, sente o coração bater. Um coração que nunca foi dele. A boneca foi jogada fora, mas será esse realmente o fim? E você tem certeza de que aquele brinquedo no canto do seu quarto não está te observando agora? Se essa história te arrepiou, compartilhe e comente. Você já teve um brinquedo que parecia vivo? Você já sentiu aquele arrepio inexplicável ao entrar em um lugar abandonado? Aquele silêncio sufocante, como se algo estivesse observando você? Sophie também sentiu. Ela só queria explorar a velha casa da avó, mas no sótão encontrou algo que nunca deveria ter sido visto. Uma casa de bonecas abandonada, um funeral silencioso e o pior, o caixão estava vazio. Quando Sophie moveu uma boneca de lugar, percebeu que o funeral não era para as bonecas, era para ela. Agora portas se trancam sozinhas, risadas ecoam pelos corredores, as bonecas se movem e o caixão espera. Se você acha que brinquedos infantis são inofensivos, essa história vai fazer você mudar de ideia. Mas cuidado, porque uma vez que o funeral começa, ele nunca termina. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. A chuva batia contra as janelas da velha casa, um som ritmado e monótono, mas carregado de algo inquietante, como dedos invisíveis batendo em vidro, chamando por atenção. O vento soprava através das frestas das portas, assobiando um lamento fino, quase humano. A eletricidade piscava, lançando sombras oscilantes pelas paredes desgastadas pelo tempo. Sophie apertou a chave fria entre os dedos, a chave do sótão. Desde que chegara à casa da avó falecida, algo parecia errado. Havia ruídos durante a noite, rangidos, sussurros abafados, passos suaves quando ninguém mais estava ali. A lógica dizia que era apenas o peso dos anos, a madeira contraindo-se com a umidade, mas seu instinto gritava outra coisa. Naquela noite, enquanto explorava os cômodos escuros, encontrou a chave esquecida em uma gaveta antiga. Assim que a segurou, um calafrio subiu por sua espinha. O sótão estava trancado há décadas. Ninguém subia ali, e ainda assim, havia algo lá dentro. Com um estalo seco, a fechadura cedeu. Sophie hesitou, o coração martelando contra as costelas. A porta rangeu ao se abrir, revelando um vão negro, um espaço onde o ar parecia denso e estagnado. O cheiro de madeira apodrecida e poeira antiga a envolveu, misturado a um perfume floral fraco, quase morto. Ela subiu os degraus hesitante, cada passo acompanhado por um protesto da madeira velha. O sótão era um mar de sombras esculpidas sobre lençóis brancos que cobriam móveis esquecidos como fantasmas em repouso. O silêncio ali era diferente, profundo, como se o tempo tivesse parado.
Mas foi então que ela viu. No centro do cômodo, cercada por um círculo de velas consumidas pelo tempo, estava uma casa de bonecas. Ela não era apenas uma casa de bonecas qualquer. Era uma réplica perfeita da casa onde Sophie estava. Cada janela, cada porta, cada detalhe estava lá, em miniatura, coberto por uma fina camada de pó. Sophie se aproximou, o peito apertado. Seus dedos deslizaram pela estrutura delicada e, com um cuidado hesitante, abriu a fachada da casa, revelando seus cômodos. Ali estavam eles: a sala de estar, o corredor escuro, os quartos, o sótão. Então, ela percebeu algo estranho. Na sala de estar da miniatura, havia várias bonecas enfileiradas em um círculo fúnebre. Pequenos caixões, perfeitamente esculpidos em madeira, estavam dispostos ao redor de uma mesa. As bonecas estavam deitadas dentro deles, imóveis, vestidas com roupas de luto em miniatura. Era um funeral. Sophie engoliu em seco, a garganta repentinamente seca. Seus olhos passearam pelo ambiente. E então congelaram em uma descoberta ainda mais aterradora. No centro do velório havia uma boneca separada das demais. E ela era idêntica a Sophie. Cada detalhe estava ali: o cabelo, a roupa, até mesmo uma pequena cicatriz que tinha no pulso. A boneca jazia de olhos fechados dentro de seu próprio caixão minúsculo, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse esperando. A respiração de Sophie ficou rasa. Algo estava muito, muito errado. Então, impulsionada por um misto de curiosidade e terror, ela pegou a boneca. Foi nesse instante que a casa tremeu. O sótão estremeceu como se um peso invisível tivesse caído sobre ele. O ar tornou-se mais denso, quase sufocante. Sophie sentiu uma pressão estranha nos ouvidos, como se estivesse submersa. Então, veio o som, lá embaixo. No andar de baixo, uma porta se abriu com um rangido longo e arrastado. O coração de Sophie parou. Ela estava sozinha na casa. Não havia ninguém ali, mas alguém, ou alguma coisa, acabava de entrar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Sophie ouviu o próprio coração martelando dentro do peito. O som da porta rangendo lá embaixo ainda ecoava em sua mente, como se as paredes da casa estivessem se contraindo ao redor dela. Ela não queria se mover, não queria respirar, mas então algo aconteceu. A boneca em suas mãos ficou quente. Não um calor comum, mas algo sutil e crescente, como se estivesse absorvendo vida. O tecido da roupa parecia pulsar entre seus dedos. A sensação foi tão súbita e repulsiva que Sophie soltou a boneca, que caiu no chão do sótão com um baque surdo. No mesmo instante, passos começaram a ecoar no andar de baixo. Lentos, arrastados. Sophie prendeu a respiração. Ela sabia que estava sozinha. Sabia, mas alguém, estava ali agora. Ela engoliu em seco e tentou se convencer de que era apenas a casa rangendo. Mas então, um novo som se sobrepôs aos passos. O som de algo raspando contra a madeira, como unhas, ou dedos ossudos deslizando ao longo da parede. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar. Ela se abaixou e agarrou a boneca. De volta, como se aquilo pudesse desfazer o que quer que estivesse acontecendo. Mas algo estava diferente. A boneca não estava mais com os olhos fechados. Sophie arfou. Os pequenos olhos de vidro agora estavam abertos, fitando-a com uma expressão vazia, mas consciente. E então, com um estalo quase imperceptível, a boca da boneca se abriu. Sophie jogou a boneca longe e correu para a porta do sótão. Seu instinto gritava apenas uma coisa: fugir. Ela desceu as escadas aos tropeços, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a explodir. Quando chegou ao hall de entrada, viu que a porta da frente estava escancarada, balançando levemente com o vento frio da tempestade lá fora. Ela não se lembrava de tê-la deixado aberta. Com os lábios trêmulos, deu um passo hesitante para a frente.
O chão abaixo de seus pés parecia gelado, mais frio do que deveria estar. O vento sussurrava pelas frestas da casa, trazendo consigo um cheiro que não deveria estar ali, terra úmida e flores mortas. E então ela viu, na mesa da sala de estar, onde antes havia apenas poeira e desordem, agora havia algo novo. Um caixão de madeira, pequeno e impecavelmente entalhado, repousava no centro da mesa. Sophie sentiu um nó na garganta. Com dedos trêmulos, se aproximou e abriu lentamente a tampa. Boneca estava lá dentro. Não a boneca que ela pegara do sótão, mas outra boneca. Uma versão dela mesma, idêntica, mas diferente. Dessa vez, os olhos não estavam fechados nem abertos. Eles haviam sido costurados com uma linha negra, apertada e grotesca. O estômago de Sophie revirou. O que quer que estivesse acontecendo não era um jogo. Ela sentiu uma presença às suas costas. Alguém estava bem atrás dela. Um frio cortante percorreu sua espinha e antes que pudesse se virar, a luz acabou. A escuridão engoliu tudo. E então, o sussurro veio do nada, bem ao lado do seu ouvido. Agora é tarde demais. A escuridão parecia viva. Sophie não via nada. O breu era absoluto, como se a casa inteira tivesse sido engolida por algo muito maior do que a falta de luz. O ar ao seu redor ficou pesado, carregado de um cheiro estranho, mofo, velas apagadas e algo doce, enjoativo, como flores de funeral. Sussurro ainda ecoava em sua mente. Agora é tarde demais. Os pelos em sua nuca se eriçaram. Ela não estava mais sozinha. Seu primeiro instinto foi correr. Mas para onde? A escuridão a cegava. Suas mãos tremiam ao deslizar pelos móveis, em busca de apoio. Então, a madeira sob seus dedos pareceu se mover. Um arrepio cortante atravessou sua espinha. O toque áspero da madeira polida deu lugar a algo que se remexia, pulsando sob sua pele. Algo que parecia vivo. Sophie recuou, prendendo um grito na garganta. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a casa gemeu ao seu redor. Os estalos começaram como sussurros na madeira, mas logo se transformaram em batidas surdas. Tum, tum, tum. Pareciam passos. Passos vindo de dentro das paredes. O terror paralisou seu corpo. A casa inteira começou a ranger como se estivesse se contorcendo. E então, as velas se acenderam sozinhas. A luz bruxuleante revelou algo que Sophie desejou nunca ter visto. As paredes estavam cobertas de rostos, não pintados, não desenhados. Eles emergiam da madeira, distorcidos em expressões de agonia e terror, com bocas abertas em gritos silenciosos, olhos vazios que pareciam ver através dela. Seu coração disparou. Ela cambaleou para trás, mas o chão abaixo de seus pés afundou por um breve segundo, como se a casa inteira estivesse respirando. Foi então que ouviu a primeira voz. "Você a pegou, não foi?" A voz vinha de dentro da madeira, rouca e acusatória. Sophie abriu a boca para gritar, mas outro sussurro a silenciou. Ela não devia ser movida. Seu olhar disparou para a mesa. O pequeno caixão agora estava vazio. A boneca havia desaparecido. O pânico tomou conta de Sophie. Ela precisava sair dali. Girou nos calcanhares e correu na direção da porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, a fechadura girou sozinha e a porta bateu com um estrondo ensurdecedor. Trancada. As paredes gemeram mais alto. As vozes começaram a se sobrepor, murmurando coisas que Sophie não entendia, mas que soavam como orações fúnebres. E então veio o riso. Baixo, infantil, vindo do alto da escada. Seu corpo ficou rígido. Lentamente, ergueu os olhos. Lá no topo da escada, banhada pela luz bruxuleante das velas, estava a boneca, não mais inerte, não mais apenas um brinquedo. Agora ela se movia. E estava descendo as escadas, passo por passo.
vindo direto para Sophie. Os passos da boneca ecoavam na madeira envelhecida da escada. Pequenos, ritmados, impossíveis de serem reais. Mas eram. Sophie não conseguia respirar. Suas pernas estavam presas ao chão, como se correntes invisíveis a segurassem. Cada centímetro de seu corpo gritava para fugir, mas tudo o que conseguiu fazer foi assistir. A boneca continuava descendo. Quando chegou ao último degrau, parou. Seu vestido antigo oscilava levemente, como se uma brisa invisível soprasse ao seu redor. Os olhos costurados não a impediam de enxergar. Sophie sentia isso. O riso infantil voltou, vindo de todos os lados. Sophie girou o corpo. As paredes estavam rindo. As bocas esculpidas na madeira se moviam agora, esticando-se em sorrisos grotescos enquanto um coro de risadas ecoava pela casa. Algumas sussurravam seu nome. Outras apenas repetiam: "O funeral começou. O funeral começou." Seus olhos voltaram para a boneca. Ela não estava mais lá. O coração de Sophie parou por um segundo. Ela olhou ao redor freneticamente, tentando encontrá-la. Mas o silêncio voltou. A casa prendeu a respiração com ela. Então, algo puxou seu tornozelo. Sophie caiu no chão com força, batendo o cotovelo contra a madeira fria. Ela tentou se virar, mas algo estava segurando sua perna. Dedos minúsculos e gélidos. Olhando para baixo, viu mãos saindo do assoalho. Pequenas, finas, infantis. Dedos esqueléticos que agarravam seu tornozelo, seu joelho, seu pulso, puxando-a para baixo. Sophie gritou e lutou para se soltar, chutando e arranhando, mas as mãos só apertavam mais forte. A madeira sob ela começou a ceder, abrindo-se como um túmulo. O cheiro de terra molhada e podridão subiu. Algo se movia lá embaixo, algo esperando por ela. Em um último impulso de desespero, Sophie agarrou a beirada da mesa e se puxou para cima, arrastando seu corpo para longe das mãos que tentavam puxá-la para o abismo abaixo. O buraco se fechou sozinho com um estalo seco. As risadas sumiram. A casa ficou em silêncio novamente. Seu peito subia e descia em desespero. Ela olhou para suas pernas. Os dedos tinham deixado marcas roxas em sua pele. Mas não havia tempo para pensar. De repente, a porta do sótão bateu, aberta no andar de cima, lenta e rangente. Sophie ergueu os olhos. A boneca estava lá, mas desta vez não estava sozinha. Atrás dela, enfileiradas na escuridão do sótão, estavam dezenas de outras bonecas, todas vestidas de preto, todas com mãos entrelaçadas como se estivessem esperando para começar um funeral. O funeral dela. Antes que pudesse reagir, as velas da casa se apagaram de uma só vez, e então a voz sussurrou ao seu ouvido: "Deite-se, é sua vez." O sussurro ainda ecoava em sua mente. "Deite-se, é sua vez." As velas haviam se apagado, mas a escuridão não estava vazia. Sophie podia ouvir movimento, pequenos pés raspando no chão, tecidos farfalhando, a madeira rangendo como se a casa estivesse respirando mais uma vez. Ela sabia. Elas estavam se aproximando. Seu peito subia e descia em desespero. O ar estava denso, pesado como um caixão, sendo fechado. Então, algo frio tocou sua mão. Seu corpo inteiro congelou. Os dedos eram pequenos, ossudos, mas se moviam com intenção. Sophie prendeu a respiração. Seu coração pulsava contra seu peito como um tambor de guerra. Ela não queria olhar, mas olhou e não havia nada. O vazio a cercava. O silêncio era absoluto. Talvez estivesse imaginando tudo. Foi quando sentiu o colchão afundar. O grito morreu em sua garganta. Algo estava deitado ao seu lado. Ela sentiu a pressão contra o lençol, o peso na cama, a respiração baixa, irregular, mas presente. E então, lentamente, os dedos gelados tocaram seu rosto. Um arrepio cruel rasgou sua espinha. Sophie virou a cabeça em um reflexo de pavor e viu a boneca, não mais no chão,
Agora estava na cama, ao seu lado, observando-a. Seus pequenos dedos de pano ainda tocavam sua bochecha. A costura mal feita da boca se esticava, formando algo que parecia um sorriso. Sophie não conseguia respirar. Sua mente gritava, implorava para que seu corpo se movesse, mas não conseguia. Então a boneca inclinou a cabeça e sussurrou: "Já podemos começar." Atrás dela, um som de madeira se arrastando. Sophie olhou para a mesa. O caixão. Ele estava se abrindo, mas não estava vazio. Algo se mexia lá dentro. E então, ela viu seus próprios olhos, seu próprio rosto, dentro do caixão. Os pulmões de Sophie se contraíram em puro horror. Ela tentou gritar, mas algo agarrou sua garganta. As bonecas se aproximavam, seus pequenos pés batendo no chão em um ritmo macabro. Suas bocas, costuradas, começaram a se abrir, os fios se desfazendo lentamente. E então, elas começaram a cantar, uma canção de luto. Para Sophie, seu corpo começou a se contorcer. Algo a puxava para trás, sugando-a para dentro do pequeno caixão, como se seu próprio reflexo a devorasse. Os rostos na madeira choravam, as bonecas cantavam. E no último segundo, antes que a tampa do caixão se fechasse, Sophie compreendeu. Ela nunca deveria ter movido aquela boneca. Agora, ela era a nova boneca do funeral. A última coisa que ouviu, antes de a escuridão consumi-la, foi a porta da casa se abrindo. Alguém novo havia chegado. Alguém que encontraria a casa de bonecas no sótão. E o funeral começaria de novo. Você já sentiu que algo dentro da sua casa não deveria estar ali? Dona Ivone sentiu. Depois de perder sua filha, a solidão se tornou insuportável. A dor a consumia, e a única forma de suportá-la foi trazendo sua filha de volta, de um jeito que ninguém deveria tentar. Ela costurou bonecas, mas não eram bonecas comuns. Eram feitas de pele e cabelo humano. Eram sua tentativa desesperada de preencher o vazio. Mas quando as bonecas começaram a sussurrar à noite, a fome delas ficou clara. E o que elas queriam, Ivone jamais poderia dar. Ou poderia, se você gosta de terror intenso, com reviravoltas, perturbadoras e um suspense que não te deixa piscar, prepare-se. A história que você está prestes a ver vai arrepiar até seus ossos. Bem-vindo à costura mais sombria que você já conheceu. A casa de Dona Ivone era um relicário do passado, onde o tempo não ousava avançar. As paredes, amareladas pelo peso dos anos, estavam cobertas por retratos de uma menina que não cresceria mais. O cheiro de linha e couro se misturava ao ar pesado, adocicado por algo indefinível, algo que se entranhava nas narinas como um segredo proibido. No cômodo mais escuro da casa, repousava um berçário de olhos opacos. Bonecas. De todos os tamanhos, espalhadas pelas prateleiras e pelo chão, encostadas nas cadeiras como se observassem com a paciência dos mortos. Mas estas eram diferentes. Não eram de porcelana nem de pano comum. Suas peles tinham uma textura peculiar, algo que lembrava um calor residual, como se ainda guardassem um sopro de vida. Seus cabelos eram finos, macios, embaraçados pelo tempo, e se alguém prestasse atenção demais, poderia notar o cheiro ferroso que exalavam, aquele cheiro de pele recém-tratada. Dona Ivone, sentada à sua mesa de costura, passava os dedos enrugados sobre a última criação. Era pequena, de olhos costurados com fios escuros e delicados. Seu cabelo, meticulosamente implantado fio a fio, era de um dourado familiar. O mesmo tom dos cachos de sua filha morta. Ela suspirou. A saudade corroía seus ossos como uma traça, voraz. E a cada ponto que dava, tentava tecer um pouco de sua dor para dentro do tecido. Mas naquela noite, o silêncio parecia ter algo mais a dizer. Um som seco veio de trás dela. Ivone congelou, olhou de relance para o espelho empoeirado no canto do quarto e viu, ou acreditou ver,
Uma das bonecas caída no chão. Ela se levantou devagar. O piso rangia sob seus pés hesitantes. Pegou a boneca e analisou-a. Não havia vento ali dentro. Não havia ninguém além dela. Então, como poderia ter caído? Virou-se para recolocá-la na prateleira, mas seus dedos pararam no ar. Seu coração acelerou. As outras bonecas pareciam ter mudado de posição. Apoiadas uma na outra, ligeiramente inclinadas para a frente, todas olhavam diretamente para ela. Um arrepio percorreu sua espinha. E então veio o sussurro, baixo, rouco, como uma agulha roçando contra tecido. Seco. Mamãe! Dona Ivone sufocou um grito, virando-se bruscamente. Mas não havia ninguém ali. Nada além das bonecas. Seus dedos tremiam ao apertar a barra do vestido. Tentou afastar o medo com uma risada curta e forçada. O cansaço estava pregando peças em sua mente. Sim, devia ser isso. Mas quando olhou para a prateleira novamente, seus olhos se arregalaram. Uma das bonecas, a de fios dourados e olhos costurados, não estava mais lá. O silêncio na casa pesava como um sudário. Dona Ivone ainda olhava para a prateleira, vazia, seu coração martelando no peito. A boneca sumira. Seus olhos varreram o chão, as cadeiras, os cantos escuros do quarto. Nada. Respirou fundo, tentando se convencer de que a exaustão lhe pregava uma peça. Seu corpo envelhecido não era mais o mesmo. Às vezes esquecia onde guardava as coisas, deixava objetos em lugares errados. Talvez tivesse simplesmente movido a boneca e esquecido. Mas algo dentro dela gritava que não. Lentamente, virou-se para sua mesa de costura. A lâmpada trêmula projetava sombras tortuosas sobre os tecidos espalhados. No meio do caos de linhas e agulhas, seus olhos pousaram sobre algo que não deveria estar ali. Uma agulha de costura, espetada na madeira da mesa. E na ponta afiada, um fio de pele rasgada, enroscado como um pedaço de carne viva. O estômago de Ivone revirou. Seu primeiro instinto foi tocar o próprio braço, a nuca, qualquer parte do corpo que pudesse estar ferida. Mas sua pele estava intacta. Então, de onde veio aquele pedaço? Seu olhar deslizou de volta para a prateleira. As bonecas a encaravam. Todas. Engolindo em seco, Ivone pegou um pano e limpou a agulha com gestos apressados. Precisava se acalmar. Era uma mulher racional. Não acreditava em bobagens. Foi quando sentiu um leve puxão em sua saia. Pequeno, quase imperceptível. O tempo pareceu congelar. Seu corpo se recusava a olhar para baixo. Seus dedos apertaram o pano como se fosse uma tábua de salvação. Mas então, o puxão veio de novo. Ivone arfou, finalmente, baixando os olhos, e viu. A boneca de cabelos dourados estava ali, ao lado de sua perna, de pé. Seus pequenos dedos de tecido seguravam a barra de sua saia. A costureira recuou bruscamente, derrubando a cadeira. Um grito subiu por sua garganta, mas morreu antes de sair, porque a boneca levantou lentamente a cabeça, e os fios escuros que costuravam seus olhos começaram a se soltar, como se alguém os estivesse desamarrando de dentro para fora. E então, com uma voz rouca e quebradiça, ela sussurrou: "Mamãe, estou com fome." O ar do quarto se tornara denso, pegajoso. O corpo de Dona Ivone se recusava a se mover, seus olhos arregalados fixos na boneca de fios dourados, agora sentada no chão, a cabeça inclinada em um ângulo errado. Os pontos que costuravam sua boca pareciam mais frouxos. Ela havia falado. Não podia ter falado. Ivone cambaleou para trás, os joelhos fracos. O quarto, outrora seu refúgio, agora era um lugar deformado por sombras e sussurros. Então veio o som. Tap, tap, tap. Pés minúsculos arrastando-se pelo assoalho. A boneca se moveu, não como um brinquedo caindo para o lado, não como um objeto inanimado empurrado pelo vento. Ela se arrastou, suas pequenas mãos de tecido crispando-se contra a madeira. E então, ela riu.
Um som infantil, engasgado, misturado com algo úmido e irregular. Ivone cobriu os ouvidos. Não, não, não! As memórias vieram como facas afiadas. A risada de sua filha. Aquela gargalhada que ecoava pelos corredores da casa, que a acordava nos domingos de manhã, que preenchia cada canto da sua alma. Mas essa risada não era a mesma. Era quebrada, errada. Um espectro deformado do que um dia fora puro. Mamãe! A boneca sussurrou, e Ivone sentiu a bile subir por sua garganta. Ela precisava sair dali. Agora. Suas pernas tremiam, mas obedeceu ao impulso. Girou nos calcanhares e correu. O corredor parecia mais escuro, mais longo, como se a casa se esticasse, aprisionando-a em suas entranhas. O som das batidas das bonecas contra o chão a seguiam, rápidas demais para algo que não deveria se mover. Quando alcançou a porta do quarto, puxou a maçaneta com força. Trancada! Não! Mas eu não tranquei! Seus dedos suavam, escorregando na madeira fria. O eco dos passos miúdos se aproximava, cada vez mais perto. Então, uma voz, baixa, quase doce, sussurrou em seu ouvido. Mamãe, você nos fez com tanto amor. Agora nos alimente. Os olhos de Ivone se arregalaram. A maçaneta girou, e algo do outro lado da porta começou a empurrá-la para dentro. A porta se abriu com um estalo seco. O ar frio do corredor invadiu o quarto, mas Dona Ivone não se moveu. Suas mãos ainda tremiam sobre a maçaneta, os joelhos prestes a ceder. Do outro lado da porta, o corredor estava diferente. O papel de parede, antes amarelado, agora se retorcia em tons de vermelho escuro. Manchas escuras pingavam do teto, como se a casa tivesse veias abertas. O cheiro de carne crua impregnou suas narinas. E então, ela viu. As bonecas estavam ali. Não apenas uma, não apenas duas. Eram dezenas, espalhadas pelo chão, penduradas nas paredes, sentadas nas cadeiras. Moviam-se lentamente, suas cabeças de tecido girando de forma trêmula, como se seus corpos ainda não estivessem acostumados à animação profana. E todas sussurravam ao mesmo tempo. Mamãe, estamos com fome. Ivone deu um passo para trás, mas bateu em algo macio. Seu corpo congelou. O terror subiu por sua espinha como um veneno. Ela não estava mais sozinha no quarto. Virou-se lentamente. Ali, no meio do aposento, estava uma nova boneca, maior que as outras, mais detalhada, e com feições assustadoramente familiares. Ivone engoliu em seco. Seu estômago revirou. A boneca tinha o rosto de sua filha morta. Os pontos costurados ao redor de sua boca estavam se desfazendo sozinhos, revelando uma abertura escura e úmida. Então a boneca falou. Mas não era um sussurro. Não era um lamento, nem um pedido. Era um comando. Nos alimente, mamãe! As bonecas avançaram. Suas pequenas mãos se agarraram ao vestido de Ivone, puxando-a para o chão. O tecido rasgou. Unhas de linha e agulha arranharam sua pele. Ivone gritou. Debateu-se. Mas as bonecas eram muitas. Então algo quente escorreu por sua perna. Uma agulha perfurou sua pele. Ela arregalou os olhos. O sangue pingou no chão, e as bonecas começaram a devorá-lo. Pequenas bocas de tecido se abriram, absorvendo cada gota como se estivessem famintas há séculos. Ivone gritou novamente, mas dessa vez não era um grito de horror, era um grito de compreensão. As bonecas não queriam matá-la. Elas queriam algo muito pior. Elas queriam transformá-la. Ela sentiu os pontos se formando em sua pele. Os fios se entrelaçando, o tecido se misturando à sua carne viva. E então... escuridão. A escuridão envolveu Dona Ivone como um casulo. Ela tentou abrir os olhos, mas algo os mantinha fechados. Algo áspero, algo costurado. Seu corpo estava pesado, duro, frio. Tentou respirar e não conseguiu. O desespero explodiu dentro de seu peito. Tentou gritar, mas não havia boca para gritar. Então, aos poucos, ela sentiu o toque macio do tecido onde antes havia sua pele.
o aperto dos pontos que seguravam seus membros. O vazio onde antes batia seu coração. Ela não era mais Yvonne, ela não era mais humana. Os sussurros ecoaram ao seu redor, vozes infantis, satisfeitas. Mamãe finalmente está pronta. O som de pequenas mãos de pano a ergueram do chão. Elas estavam carregando-a. Com um estalo seco, seus olhos foram abertos. Não por ela. Alguém puxou os fios que mantinham suas pálpebras fechadas e a luz amarelada do quarto a invadiu, revelando uma cena abominável. As bonecas estavam todas reunidas, sentadas em um círculo macabro. No centro, havia uma nova boneca, pequena, delicada, perfeita. O coração de Yvonne, ou o que restava dele, se contraiu. Ela conhecia aquela boneca. Os cabelos dourados, os olhos costurados com a precisão de um amor doentio. A pele pálida, tirada de uma origem humana, era sua filha. A voz frágil da boneca ecoou no silêncio. Agora, você pode ficar comigo para sempre, mamãe. A compreensão caiu sobre Yvonne como uma avalanche. O que ela havia feito? O que ela havia se tornado? Tentou se mover, mas não conseguia. Seus braços eram de pano, seu corpo era de tecido. Ela agora era uma delas. E, pela primeira vez desde que tudo começou, as bonecas sorriram. O mundo ao redor escureceu, e no silêncio sufocante da casa, só se ouviu o som de uma agulha costurando. E assim, a agulha fez sua última costura. Dona Yvonne se foi. Ou melhor, se transformou. Agora, não era mais a costureira, mas sim a obra-prima de suas próprias mãos. As bonecas sorriram. Elas sempre sorriram, mas agora estavam completas. E a pergunta que fica é: será que elas realmente pararam? Será que essa fome acabou? Se você gostou dessa história assustadora, não esqueça de deixar seu comentário. Quero saber, o que você faria se uma boneca começasse a sussurrar para você à noite? E claro, compartilhe essa história com alguém que ama terror. Mas cuidado, talvez, só talvez alguma boneca esteja observando.